Olá, pessoal! Hoje eu quero compartilhar com todos vocês como Deus conduziu na escrita deste livro, A Rebelião Ômega. E é uma história e tanto, porque a cada passo avançado havia uma providência envolvida. E, como eu disse em um programa anterior, eu aprendi tanto nos 5 ou 6 anos que eu levei para tirar este livro da minha cabeça para as mãos do nosso pessoal, que mudou a minha vida, literalmente, mudou a minha vida, e eu quero compartilhar um pouco disso com vocês. Alguns de vocês já devem ter ouvido falar de Ken Holland. O Ken costumava ser o editor da Science antes de Marvin Moore. E ele se aposentou em Hilton Head, onde eu pastoreei por 15 anos antes de me aposentar, cerca de 1 ano e meio atrás. E o Ken foi meu ancião por 10 anos antes de falecer. E toda vez que o meu sermão continha alguma coisa sobre espiritismo, na saída da igreja, enquanto eu estava na porta cumprimentando a todos, o Ken apertava minha mão e se inclinava e com o seu jeito suave dizia: Rick, você tem que escrever um livro. Ele deve ter me dito isso umas 100 vezes ao longo dos anos. E como eu não era escritor, naturalmente eu adiei e adiei e adiei. Então o Ken faleceu. Um dia triste para todos nós em Hilton Head. 89 anos, viveu uma vida boa, serviu ao Senhor por toda a sua vida. E eu acho que foi cerca de 1 ano depois que eu estava em meu escritório, estudando, orando, e enquanto eu orava, de repente, eu voltei a ouvir a voz do Ken. Rick, você tem que escrever a respeito. E eu sabia que não era um pensamento que se originou em minha própria mente. Eu sabia que o Senhor estava falando comigo, eu sabia que eu tinha que fazer isso. Então, eu comecei a estudar. Peguei meus livros, minhas anotações, meus papéis que eu tinha no escritório. Minha mesa ficou empilhada dessa altura. E eu mergulhei nisso. Naquela época, eu nem sabia sobre qual aspecto do espiritismo Deus queria que eu escrevesse. Eu só sabia que Ele falava ao meu coração e que eu devia escrever. E então eu vi, mais ou menos, algo parecido com um flash do lado de fora da porta do meu escritório. E eu sabia que alguém havia entrado na igreja e começado a tirar fotos. Mas, relutantemente, eu me levantei. Eu finalmente comecei a estudar o assunto. Eu não queria me levantar, mas eu percebi que eu tinha que me levantar e cumprimentar as pessoas, quem quer que fosse. E no saguão eu encontrei 2 casais. E eles disseram: "Uau, que igreja bonita! Você se importa se nós andarmos um pouco e tirarmos algumas fotos?" Eu disse: "Não, tudo bem." Eu mostrei a eles um pouco e retornei para o escritório. Eu disse: "Se precisarem de alguma coisa, estarei no escritório." Então, cerca de uns 10 minutos depois, eu ergo os olhos e uma das senhoras, dos 2 casais, das 4 pessoas que entraram, estava em pé na porta do meu escritório, com a mão apoiada no batente da porta, encostada ali, olhando para mim, olhando para a minha mesa. E eu sabia o que ela estava pensando, porque se você visse a minha mesa, você teria pensado que eu não era organizado ou algo assim. Então, ela disse para mim: "O que você está fazendo?" Eu disse: "Bem, na verdade, eu estou estudando para escrever um livro que está muito atrasado." E ela disse: "Oh, e é sobre o quê?" E, sem pensar que ela saberia do que se tratava, eu disse: "Bem, é sobre o Alfa e o Ômega." E ela disse: "Oh, precisamos de um livro sobre isso." Ela se aproximou e estendeu a mão. E eu me levantei e apertei a sua mão. E ela disse: "Meu nome é tal e tal, e eu sou a vice-presidente da Pacific Press." E eu disse a mim mesmo, na minha mente, eu disse: "Isso é incrível. 10 anos eu venho adiando isso." E naquela mesma manhã, na mesma manhã em que eu começo a escrever o livro, vem alguém da Pacific Press, ela passa 1h30 comigo, me explicando como escrever o livro, como funciona o sistema, como entrar em contato, e eu sabia no meu coração que Deus os enviou lá só para
esclarecer em minha mente que sim, era o que Deus queria que eu fizesse. Foi a primeira vez que essa pessoa pôs os pés na igreja de Hilton Head. Ela estava de passagem de Londres para a Califórnia. E ela passou por ali, entrou ali por acaso naquela manhã, e acabamos nos tornando grandes amigos, pelo resto da vida, como Ken Holland. E foi assim que aconteceu com todo o projeto. Desde o primeiro passo, saber que o Senhor quer que eu escreva isso. O Senhor quer que eu escreva isso. Cada avanço, cada vez que eu tinha que seguir em frente e algo tinha que acontecer, havia uma providência envolvida. E isso é tão maravilhoso, porque a providência, novamente, é uma das 3 maneiras pelas quais Deus se comunica conosco. Como eu disse antes, a palavra de Deus, a Escritura, quando nós lemos a Bíblia, Deus fala ao nosso coração. E eu sei que todos vocês que são cristãos já tiveram essa experiência. Você está lendo a Bíblia e de repente recebe uma resposta à oração nas mesmas palavras que talvez você já tenha lido centenas de vezes antes. Mas desta vez o Senhor fala com você por essas palavras como nunca antes. Essa é uma das maneiras de Deus se comunicar conosco. A outra forma é a unção do Espírito Santo em nossos corações. Somos movidos. Ele nos toca, certo? Ele nos motiva através do seu Espírito, no coração, na mente, ok? E uma outra forma é a providência. Além da natureza, a providência é o principal meio pelo qual podemos conhecer a vontade de Deus para nossas vidas. E, pessoal, por isso que é tão importante orar e depois esperar e observar, certo? Não ore sobre algo e siga em frente cegamente, pensando que você mesmo vai empurrar a porta e fazer algo acontecer, só porque você acha que sabe como deve acontecer. Precisamos orar e esperar. E isso é muito importante, e essa é a maior lição que eu aprendi nos últimos 5 anos ao escrever esse livro. Eu aprendi a orar e esperar no Senhor, e esperar que Ele abra a porta. Só porque eu acho que eu posso dar um telefonema e dizer, você está pronto? Você quer publicar o meu livro? Não, não. Não é assim que funciona. Eu sabia, de novo, eu repito, eu sabia que esse era um tema contencioso. E eu sabia que Deus estava lidando com milhares de pessoas na igreja adventista, as quais estavam envolvidas neste ensino de formação espiritual. Talvez inocentemente. Talvez tenham ido para uma de nossas escolas e tenham tomado isso como uma aula, é claro. E nunca entenderam realmente os perigos que estavam envolvidos nisso, certo? Essa é uma das razões pelas quais o Senhor me capacitou, no início da minha busca pela verdade, esperar passar 5 anos envolvidos no ocultismo, estudando fenômenos psíquicos, praticando elementos sobrenaturais de controle mental e hinduísmo, meditação. Eu aprendi como isso funciona. E eu não entendi realmente, depois que eu me tornei um adventista do 7º dia, por que eu passei 5 anos procurando. Certo? Mas hoje eu percebo que foi a educação que eu recebi nesse assunto que me habilitou a discernir hoje o perigo da formação espiritual que entrou na igreja. E, de novo, eu digo inocentemente por muitas pessoas. Mas, quando eu digo inocentemente, quer dizer, as pessoas não perceberam que possivelmente deveriam ir primeiro ao espírito de profecia, antes de começar a estudar e ensinar uma disciplina que vem de outra igreja, certo? Precisamos ir ao espírito de profecia antes de começarmos a ensinar isso aos outros. Existe algum perigo nisso? Que elementos contém que podem ser sobrenaturais ou espiritualistas, certo? E, aparentemente, muitos se envolveram nisso sem ir ao espírito de profecia. Que diz? São aqueles que não atendem às advertências que Deus deu, que sucumbem ao engano ômega no final dos tempos. Por isso que o espírito de profecia é tão importante, ok? Temos que, como eu disse anteriormente, lidar com o espírito de profecia, de que é inspirado, que Ellen White era uma mensageira de Deus e que ela tinha o dom de profecia, embora ela mesma não se declarasse profetisa,
E ela não se auto-intitulava a profetisa porque seus dons iam muito além de profecia. Seus dons eram apostólicos. Em todas as áreas da vida, Deus a usou para influenciar a sociedade nos seus dias, incluindo o dom de profecia, certo? Então, temos que determinar em nossas mentes que Deus deu o dom de profecia à igreja remanescente, à igreja adventista do sétimo dia. Entenderam? Certo? Agora, uma vez que tenhamos entendido isso, e isso esteja bem definido em nossas mentes, certo? Essa é a igreja remanescente. A igreja adventista é a igreja remanescente. E uma vez que tenhamos estabelecido que o espírito de profecia é inspirado e é confiável, certo? Então, e só então, estamos seguros. Porque se não acreditamos no espírito de profecia ou não cremos que somos os remanescentes, vamos olhar para fora da igreja, que é, na verdade, a Babilônia caída, certo? Por informações. E é isso que temos feito por muitos anos, certo? Então, temos que ir além disso. Temos que ir além do pensamento de acharmos que podemos aprender com as igrejas das quais Deus nos tirou para nos salvar, certo? Não faz sentido? Certo? Não faz sentido voltar para as igrejas caídas, das quais Deus nos tirou para a verdade, para acharmos que podemos encontrar alguma nova luz que nos ajudará na nossa vida espiritual? Agora, há momentos em que devemos ir a essas igrejas? Sim. Certo? O espírito de profecia nos diz: não vá a reuniões onde o erro está misturado com a verdade. Certo? Aquelas igrejas das quais Deus nos tirou, a menos que Deus nos guie até lá. Há razões para irmos. Há motivos para ler material escrito por pastores das igrejas caídas. Esses motivos, talvez, Deus queira que saibamos o que está acontecendo nessas igrejas. E Ele vai enviar um cristão adventista do sétimo dia, maduro e sólido, numa missão como essa. Mas ir lá pensando que podemos aprender algo, para melhorar nossa experiência espiritual, é aí que estamos violando o princípio no espírito de profecia. Não vá a esses encontros. E se você insistir em ir, Deus vai deixar você ir, certo? E essas são todas as coisas sobre as quais eu acabei escrevendo na Rebelião Ômega. Como ter um verdadeiro avivamento em nossa igreja? Eu nem sequer sabia as razões para estar escrevendo essas coisas. Eu orava e o Senhor me guiava numa determinada direção que ia além meramente do engano ômega, além da formação espiritual. Esses outros assuntos, eles continuavam a surgir e eu percebi, tenho que escrever sobre isso. Então, há capítulos aqui dentro, há informações aqui sobre como ter um verdadeiro reavivamento e reforma. E sabe, não podemos misturar isso com as igrejas caídas. E, ao mesmo tempo, crer que teremos um reavivamento e reforma finais que nos levarão à sacudidura para aquele grupo puro do povo de Deus que sai e dá a mensagem do alto clamor para o mundo inteiro. Enquanto estamos visitando igrejas caídas e, na verdade, absorvendo a aplicação de seus princípios e tentando aplicá-los às nossas vidas, nós nunca teremos um reavivamento e reforma de verdade. Portanto, temos que chegar ao ponto de assumirmos uma posição. E nos posicionamos pelo espírito de profecia e no fato de que essa é a igreja remanescente, certo? E Deus quer que sejamos separados do mundo. Sim, um povo peculiar. Assim como Jesus disse à mulher no poço, a salvação é dos judeus. E isso não era popular quando ele disse isso. E não é popular hoje. Quando dizemos que a igreja adventista é a que tem a mensagem de salvação nos dias de hoje. E é a mensagem mais solene já dada aos mortais, a ser dada ao mundo. E nós somos o povo designado de Deus, que guarda os mandamentos de Deus, e tem o dom de profecia entre nós, manifestado entre nós, porque assim que Deus designou um povo, certo? Assim que Deus teve um povo designado que guardasse os mandamentos de Deus,
Ele reinstituiu o dom profético a esse grupo de pessoas. Por isso temos uma profetisa entre nós hoje. Não é maravilhoso? Não é bom saber disso? Agora, deixe-me voltar ao livro. Esse era o meu estado de espírito quando Deus me fez começar a escrever este livro. Mas sabe, cerca de um ano depois, mais ou menos um ano, eu pensei, Senhor, o Senhor não envia uma mensagem como esta para a tua igreja por um pastor ignorado e desconhecido? Quando tu envias a verdade, como as 3 mensagens angélicas, como o Grande Despertamento em 1888, o Senhor não falou com Guilherme Miller. O Senhor está falando com teólogos do mundo todo. E essa foi a evidência de que essa mensagem vinha de ti. Foi aí que eu me senti sozinho. Senhor, eu estou sozinho nessa. Deve haver outras pessoas com quem o Senhor falou, que entendem as mesmas coisas sobre as quais o Senhor quer que eu escreva neste livro. E eu preciso de ajuda, eu não posso mais prosseguir sozinho. Eu preciso saber que existem outros por aí com as quais o Senhor está trabalhando, não apenas eu, pois isso não está certo. E eu orei. E eu disse, Senhor, por favor, eu te imploro, traga essas outras pessoas com quem o Senhor está falando sobre o assunto da formação espiritual e os perigos disso. Traga-os até mim para que eu saiba que existem outros envolvidos em expor esse engano e que eu não estou sozinho nessa. Então eu pus uma condição. Você pode achar que eu fui presunçoso, mas não. Mas por causa do estado em que eu estava, eu disse, e eu não vou ligar para ninguém, nem vou entrar em contato. Se o Senhor tem essas pessoas na igreja, faz com que elas me procurem. Eu não vou fazer nada. Isso foi um tipo de teste que eu lancei para saber se Deus estava conduzindo este projeto. Bem, no dia seguinte, recebi um telefonema de uma mulher que trabalha no Amazing Facts. E ela estava me ligando para falar sobre o interesse deles em um estudo bíblico no meu distrito, que eles fazem isso o tempo todo. De alguma forma, ela começou a falar sobre a igreja dela e sobre formação espiritual. E sobre como o seu pastor estava ensinando os conceitos de formação espiritual para a congregação na igreja que ela frequentava. E a propósito, não era a igreja de Doug Batchelor. Eu não sei que igreja era, eu nem perguntei. Certo, mas eu disse a ela o que eu estava fazendo. E o livro que o Senhor queria que eu escrevesse, e eu pude compartilhar com ela os perigos naquilo, e que ela poderia compartilhar com o seu pastor. Mas essa foi só a primeira ligação. O telefone não parou por 2 semanas. E no final dessas 2 semanas, provavelmente havia entre 12 e 15 pessoas, de uma costa a outra do país, envolvidas em expor esse engano. Nomes como o Dr. Herbert Douglas, nomes como Jack Blanco, Joel Tompkins, o presidente aposentado da União Mídia América, foram pessoas que entraram em contato comigo e conseguiram um manuscrito em algum lugar, das poucas pessoas para quem eu havia enviado manuscritos, que estavam me apoiando o tempo todo, certo? E eu só quero que você saiba que Deus abre portas e é pela providência que você sabe como Ele o está conduzindo. Aqui estava a providência que eu precisava. Eu cheguei a um ponto da minha própria experiência em que eu disse que eu precisava saber que eu não estou fazendo isso sozinho. Porque eu não poderia levar uma mensagem como essa para a igreja sozinho. Certo? Quem sou eu? Eu nem sou profeta. Ok, então você entende, eu espero, que você possa ver como Deus estava conduzindo tudo. E quando todos nós começamos a nos comunicar por e-mail, tornou-se óbvio que aqueles que eram autores de fato, que escreveram vários e vários livros, diriam, sabe, por algum motivo eu não me senti inspirado a escrever um livro. Agora todos nós entendemos por que eles não se sentiam assim. Deus queria que eu escrevesse, enquanto eles fariam o que estavam fazendo. Deus os estava guiando a escreverem cartas para os líderes das nossas instituições, nossas faculdades, nossos seminários.
pedindo e suplicando, por favor, parem de estudar esse assunto. Isso não é algo que deveria ser ensinado em nossas escolas. Eles estavam fazendo sua parte. E eu estava fazendo a minha parte, escrevendo. E aí, quando o livro foi finalizado, foi, de novo, óbvio para mim. Eu não posso simplesmente permitir que isso venha à tona. Eu não posso expor o livro. Porque Deus está lidando com milhares de pessoas, em todo canto. E não depende de mim decidir quando uma espécie de crise deve começar na igreja. E quando eu digo crise, eu quero dizer ternamente, eu quero dizer, está nas mãos de Deus. Mas eu sabia, assim como agora sei, que haveria muita gente perturbada. Certo? Aqui está um livro que diz que o que estamos ensinando em nossas escolas é um engano satânico. Isso está fadado a criar um problema, certo? Mas, sabe, durante 4 anos eu estudei tudo que eu pude no espírito de profecia e incluí neste livro para que não houvesse dúvidas de que não era a minha opinião a respeito, certo? São observações inspiradas da mulher que Deus chamou para ser a mensageira para a igreja remanescente, certo? Todo o conceito, todas as advertências de que isso é um engano, é perigoso, tudo é apoiado pelo espírito de profecia. Não sou eu, não é minha opinião. E algo muito interessante que acontece é que quando as pessoas que estão envolvidas nisso são confrontadas com o espírito de profecia, elas não respondem com o espírito de profecia. Eles não justificam o que estão fazendo, essa prática de entrar no silêncio, que está sendo incluída em alguns dos nossos seminários de saúde, certo? Muitos dos métodos perigosos de alterar a consciência, tipo alteração da consciência por meio da meditação transcendental, que eu aprendi como hindu, quando estudei as diferentes ciências de como entrar em um estado alterado de consciência, certo? E é isso que está sendo praticado entre o nosso povo. Eles estão sendo ensinados a fazer isso por vã repetição das Escrituras, da oração centrante, convidando os proponentes da formação espiritual e oração centrante e oração contemplativa para as nossas igrejas, para nos ensinar, ok? Quer dizer, isso não é algo que Deus aprove, é óbvio. E se você estudar o espírito de profecia, as advertências são evidentes. É simples. Está bem ali, bem fácil de ver. E é apenas ignorando o que a profetisa do Senhor diz, que qualquer um, mesmo com boa consciência, pode se envolver nisso. Mas, mesmo sabendo que você está ignorando, e sequer procura saber o que diz o espírito de profecia sobre isso, isso deve afetar sua consciência de qualquer maneira, não? Somos adventistas do 7º dia, somos o povo de Deus. No fim do mundo, a igreja remanescente. Deus nos deu o dom profético para nos conduzir. Em um dos vídeos anteriores, eu falei sobre como é importante, como é essencial que aceitemos o espírito de profecia, certo? Esta é a aplicação específica de Deus dos princípios que estão na Bíblia. É-nos dito que nem precisaríamos disso se tivéssemos mantido nossa comunhão com Deus e entendido a Bíblia como deveríamos. Mas precisamos disso hoje porque não entendemos. Não entendemos. Portanto, o que é o espírito de profecia? O espírito de profecia contém aplicações específicas dos princípios que se encontram na Bíblia. Todos os princípios do espírito de profecia estão aqui. Mas a aplicação específica desses princípios é o que encontramos no espírito de profecia. Portanto, quando estudamos o espírito de profecia, devemos procurar o princípio envolvido. Ok? Tem uma ilustração usada com muita frequência. Ellen White falou a respeito. Não compre bicicletas, ok? Bem, nos tempos dela, se uma bicicleta custava 6 meses de salário, então você pode ver a aplicação específica de como usar corretamente o dinheiro do Senhor não se aplica aos nossos dias, certo? Porque com apenas algumas horas de trabalho você pode comprar uma bicicleta.
É muito diferente de 6 meses de salário. Portanto, o que ela disse lá atrás não se aplica especificamente hoje. É por isso que quando estudamos o espírito de profecia, precisamos buscar princípios, não apenas a aplicação. Porque se olharmos apenas as aplicações, podemos dizer o quê? Do que ela está falando? Isso é ridículo! E podemos facilmente querer deixar o espírito de profecia de lado. Mas nunca, se encontrarmos o princípio envolvido, porque princípios não mudam. O princípio está sempre lá, não importa qual seja a aplicação específica. Estão me acompanhando? Então, quando você estuda o espírito de profecia, você procura pelo princípio envolvido. E o princípio será verdadeiro hoje, como era naquela época. E a propósito, o espírito de profecia diz que tudo o que foi revelado a ela, lá atrás, nos anos 1800, é aplicável até o fim dos tempos. Nenhum de nós tem o direito de começar a escolher e dizer, bem, isso é condicional. Eu não acho que ela quer dizer que devemos seguir este ensinamento hoje. Naquela época era diferente. Não façam isso, pessoal. Ela diz, não façam isso, certo? Cada princípio escrito ali, ok? Cada aplicação da profecia no espírito de profecia é tão aplicável hoje quanto naquela época. E ela nos fala várias e várias e várias vezes que precisamos voltar à mensagem original que foi dada. Como Deus guiou sua igreja nos primeiros dias, certo? E nós precisamos aceitar esses ensinos. Eles oraram intensamente e estudaram bastante. Noites de sono foram perdidas enquanto o Espírito Santo guiou alguns de nossos membros originais da igreja naquela época. E Deus os conduziu a uma compreensão da Bíblia que ninguém havia tido antes e que ainda é aplicável hoje. Ellen White fala como foi o momento mais triste de sua vida, quando ela foi separada do resto do grupo que estava descobrindo verdades maravilhosas. Era difícil para ela, ela queria estar envolvida, ela queria participar dos estudos, mas Deus não permitiu isso. Depois que descobriram a verdade, os ensinamentos básicos que formaram as doutrinas da igreja remanescente, a igreja adventista, então Deus verificaria se esses ensinamentos eram verdadeiros através do dom de profecia, através de Ellen White. Mas ela não foi envolvida naquelas descobertas, porque Deus não queria que ninguém aparecesse e dissesse, bem, vocês sabem, através de meios normais de estudo, não podemos descobrir tais coisas. Veja, foi preciso uma profecia, através de Ellen White, para que a nossa igreja desenvolvesse tais doutrinas. Como eu poderia descobrir uma nova verdade? Amigos, Deus não permitiu que isso acontecesse. Por isso ele manteve o dom de profecia de Ellen White fora da descoberta dos próprios ensinamentos, que são os fundamentos da igreja adventista do sétimo dia, a base de nossa igreja. Ok? O santuário no céu, o estado dos mortos, o sábado. Todas essas coisas foram descobertas através de pessoas que estudaram a Bíblia sem o dom de profecia, certo? E podemos estudar hoje a nova luz que Deus tem lançado sobre nós, se apenas nos aplicarmos à descoberta dos ensinamentos que estão nesse livro. Com que frequência? Nós não fazemos isso. Exemplo, o livro de Apocalipse. É muito difícil, toda vez que eu leio é tão confuso. Pessoal, não é difícil. Não é. Deus nos dará a compreensão de que somos capazes e essa é nossa única responsabilidade. Se tem algo aqui que eu não consigo entender, que está além da minha capacidade de compreender, tudo bem. Deus não espera que eu entenda isso, certo? Deixe isso para alguém que é mais capaz de entender essas coisas mais profundas, certo? Mas devemos estudar e aprender o que pudermos. E o que não podemos compreender, não somos considerados responsáveis, e, no entanto, Deus nos protegerá de alguma forma. Como eu disse, Ele nos tomará e nos erguerá se for preciso. Se não soubermos o caminho certo porque não conseguimos descobrir, se o nosso coração estiver justo com Ele, Ele nos levará através. Tudo o que for necessário para a nossa salvação, Deus o fará. Ele o fará. Bem, cerca de 1 ano depois,
que, mais uma vez, fiquei com o coração partido. Eu estava me perguntando, Senhor, por quê? Como é que todos os líderes, muitos dos nossos líderes que Deus escolheu e colocou nesses cargos, eu não tenho dúvida sobre isso, o Senhor está no comando de sua igreja. E nossa liderança é escolhida por Deus para estar lá. Entretanto, temos o livre-arbítrio. E Deus não violará nosso livre-arbítrio. Não mesmo. É sagrado. É a única coisa que é nossa e que Deus não vai tocar. Se quisermos estar no céu, escolheremos estar lá por nossa própria conta. Esse é o nosso poder. A vontade. Deus não abusará, não manipulará, mas Satanás sim. E ele pode, se dissermos não a Deus. Quando nós violamos os princípios que Deus deu e escolhemos em nossa mente não segui-lo, então Satanás entra em ação, porque ele pode. E ele começa a tecer seus pensamentos nos nossos. E nós nem sabemos o que está acontecendo. E passamos a acreditar numa mentira. E aquilo que costumávamos odiar, aprendemos a amar. E ficamos tão convencidos do erro, quanto aqueles de nós que estão certos, estão convencidos da verdade. É um lugar muito, muito perigoso. Uma noite, Deus falou comigo. Altas horas e eu estava acordado. Num conflito com essa ideia. E a verdade é que alguns dos líderes em nossa igreja tinham adotado este ensino falsificado. Era talvez umas 3:30 da manhã. E eu estou orando. Senhor, por quê? De novo, por quê? Qual é o elemento por trás de tudo isso? E eu me lembrei naquele momento de luta. É verdade. Rebelião. Difícil de acreditar, mas é rebelião. E essa foi a última palavra que saiu da minha boca. Rebelião. Eu levantei, sentei, peguei minha Bíblia, abri, e uma dessas coisas acontece, às vezes. Acontece de você abrir a Bíblia, você olha para o texto e lá está. Eu não recomendo isso. E eu não estou dizendo a ninguém para confiar se isso acontecer. Nunca faça isso. Está bem? Não abra sua Bíblia aleatoriamente e diga, ok, Deus, Senhor, me guia, eu só vou abrir a Bíblia. Não faça isso. Porém, se isso acontecer, às vezes, sem que você tente fazer acontecer, bem, então você pode acreditar que foi de Deus. Porque minha Bíblia abriu em Isaías, capítulo 30, e eu baixei os olhos no verso 1. E aqui diz, ai dos filhos rebeldes. Agora lembrem-se que rebelião foi a última palavra que eu havia dito. E a pergunta no meu coração era, por que Deus? Por quê? Bem, eis o que diz aqui. Ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que tomam conselho, mas não de mim. Que se cobrem com uma cobertura, mas não do meu espírito, para acrescentarem pecado sobre pecado. Eu reconheci aí mesmo, essa é uma resposta ao que eu estava dizendo. Ai daqueles que tomam conselho, mas não de mim. Minha pergunta é, por que essa rebelião? Como isso acontece? Como essas pessoas acabam nesse estado de rebeldia? Bem, aqui está. Que caminham e descem até o Egito sem pedirem o meu conselho, para se fortificarem com a força de Faraó e para confiarem na sombra do Egito. Em outras palavras, estão voltando para o lugar de onde eu os libertei. Certo? É para lá que eles voltam em busca de conselho. Isso está acontecendo hoje? Absolutamente. Eu pude ver imediatamente, não é o Egito, hoje é a Babilônia, certo? É o que diríamos, Babilônia. Eles estão voltando para a Babilônia para receber conselhos da Babilônia, em vez do Espírito de Deus. Oh, Satanás sabe exatamente como nos enganar. Ele tem obtido tanto êxito
em desviar as pessoas de Deus por 5.000 anos. Pessoal, ele sabe exatamente como conseguir isso. Fazer com que o povo de Deus volte para onde estavam quando ele estava no controle, em vez de pedir a Deus. Os profetas de Deus sempre foram rejeitados, sempre. Certo? Eles rejeitaram Jeremias quando aceitaram Moisés e Elias e Isaías. Ok? Mas como nos dias de hoje, aqueles que estavam vivos quando Jeremias estava vivo, eles o rejeitaram. E então, quando Jeremias morreu e aquela geração morreu, e eles tiveram que ser punidos, sendo levados para o cativeiro, então a próxima geração percebeu que, Jeremias estava certo. Não deviam ter feito isso. Mas Satanás faz isso várias e várias vezes. Então, quando Jesus, o Filho de Deus, entrou em cena, eles o rejeitaram, mas aceitaram Jeremias, e Isaías e Moisés. Está entendendo? Isso acontece ao longo da história, vez após vez após vez. Eles rejeitaram Jesus e o mataram, o Filho de Deus. Mas daí, no futuro, eles percebem que o que ele disse era verdade. E a sua igreja se tornou a nova nação de Deus. Agora Israel foi tirada de cena, para sempre. Eles mataram o Filho de Deus, eles crucificaram o Senhor da Glória e perderam o seu lugar para sempre. E foram substituídos nas próprias palavras de Jesus. Haverá uma nova nação. A nação de Deus será tirada de vocês e será dada a outra pessoa. Palavras de Jesus, certo? E foram tiradas deles e dadas a outras pessoas. E nos nossos dias temos outro profeta de Deus. E as pessoas que estão vivas, que vivem sob a influência dos escritos, da mensageira especial de Deus para a igreja, há aqueles que querem rejeitar seus ensinamentos. Amigos, isso é a história se repetindo. Satanás sabe exatamente o que fazer. Ele está fazendo isso de novo. Aquelas pessoas que sucumbiram ao engano ômega, ou a qualquer engano hoje na igreja, são aqueles que rejeitaram Ellen White. Eles não darão ouvidos às advertências dadas no espírito de profecia. É simples assim. Eles estão voltando à Babilônia, convidando pessoas como Leonard Sweet, Richard Foster, para darem entrevista à nossa própria revista. Estes são líderes de um movimento místico de caráter espiritualista. E aqui estamos nós, ouvindo o que eles têm para nos dizer, convidando-os a vir e falar para os nossos estudantes universitários, aos nossos jovens e aos nossos pastores. Vê o que estamos fazendo? Estamos voltando ao Egito, estamos voltando à Babilônia. Exatamente contra o que Deus nos adverte. Deixe-me continuar lendo. Vou te contar. Qual foi a última palavra em meus lábios? Rebelião. E Deus me levou diretamente para cá. Ouçam o resto do capítulo. Todos se envergonharão de um povo que de nada lhes servirá nem de ajuda. Você entendeu isso? O povo que voltou, que retornou para o Egito, foram para lá porque a sua própria igreja era de proveito nenhum para eles. Agora, o que isso quer dizer? Significa que eles queriam acreditar e ensinar algo que a igreja não acreditava ou ensinava. Estão entendendo? Porque não teriam proveito nenhum. Em outras palavras, vocês lembram quando eu disse no último vídeo que precisamos ter cuidado para não fazer de Deus ou Deus da nossa própria concepção? Deus é Deus, Ele não muda, Ele é o mesmo ontem, hoje, até a eternidade. Ele não muda. Mas há pessoas que querem fazer coisas, praticar certas coisas, contra as quais o nosso Deus e a nossa igreja advertiram. Mas eles querem fazer isso. Por isso, nossa igreja não tem proveito para eles. Por isso, eles têm que ir lá fora da igreja, voltar ao Egito ou à Babilônia, a fim de encontrar apoio para os seus ensinamentos. E esse é exatamente o caso da formação espiritual. Formação espiritual, uma disciplina
criada e inventada pelo catolicismo romano, que incorpora o misticismo e o silêncio, a solidão, o lugar tranquilo. Tem a ver com a oração centrante, certo? Aprendida lá atrás, nos anos 50 e 60, bem aqui, em nosso próprio país, bem aqui, próximo a Boston, por um padre, Thomas Keating, da Igreja Católica Romana, um monge, em um monastério, que convidou gurus e hindus para vir e ensinar a ele e a outros padres católicos romanos lá em cima como meditar e entrar em estado alterado de consciência. Foram eles que criaram as bases para a formação espiritual hoje. A oração centrante foi aprendida dos hindus, que praticam yoga, e do mosteiro do padre Keating, em Massachusetts, nos anos 50. Essa é a verdade. Eu tenho toda a história escrita aqui, na Rebelião Ômega. Essa prática é a base para se entrar no silêncio. E não se deixem enganar, amigos. O silêncio, o estado alterado da consciência chamado silêncio, onde as pessoas acreditam que estão entrando na presença de Deus, é o próprio batimento do coração da formação espiritual. É como o dom de línguas para o pentecostal. Eles não seriam sequer pentecostais se não houvesse falar em línguas. E é essa experiência sobrenatural que solidifica a sua experiência. E é o que eles desejam e é o que eles buscam. Se fosse tirado o silêncio da formação espiritual, acredite, ninguém sequer se interessaria por ela. Ninguém se interessaria. E é uma experiência sobrenatural. Eu já estive lá, eu sei como é. Eu sei o poder que ela exerce sobre uma pessoa. Porque quando você está nesse estado alterado de consciência, sob a influência e o poder de um demônio, eles sabem exatamente que botões apertar em seu cérebro para lhe dar uma experiência de alegria, paz e unidade com o universo como você nunca teve antes. É isso que envolve, que captura e que prende uma pessoa nesse ensinamento enganoso. É uma experiência sobrenatural fascinante, maravilhosa. Mas é um engano. É um engano e viola os princípios que temos no espírito de profecia que nos foram ensinados. É o espiritualismo de hoje, inventado, todo o processo inventado pelo catolicismo romano. E é a principal ferramenta na evangelização do mundo para a Igreja Católica Romana. São palavras do próprio Papa João Paulo II. A principal ferramenta para conquistar o mundo inteiro para o catolicismo. Este é o propósito e o poder da formação espiritual, da espiritualidade contemplativa. Você entendeu? Você vê de onde isso está vindo? Este é um poder destinado a envolver o mundo todo e levá-los de volta ao catolicismo romano. E que especialmente nós, como adventistas do sétimo dia, sabemos que vai acontecer. Toda a terra se maravilhou após a besta. Não é isso que diz? Toda a terra. E nós acreditamos nisso, nós ensinamos, nós pregamos. E então nos é dito, por este Papa mundialmente famoso, que esse processo, essa disciplina de formação espiritual, de espiritualidade contemplativa, deve ser usada para reconquistar o mundo inteiro. É a principal ferramenta para evangelizar o mundo inteiro. O que há de errado conosco? Você vê? Eu vou lhe dizer o que há de errado. Deus me mostrou. Nós voltamos para Babilônia para obter informações, ao invés do espírito de profecia. Ouça o resto, para onde Deus me conduziu naquela noite. Graças a Deus. Escute. Todos se envergonharão de um povo que de nada lhes servirá, nem de ajuda, nem de proveito, porém de vergonha e de opróbrio. É assim que tudo está se desenrolando. É uma armadilha e é uma censura. Agora escute o que o Senhor disse para Isaías fazer. Lembre-se de que eu estou lendo isso no meio da noite. Pois o Egito os ajudará em vão, e para nenhum fim
Por isso clamei acerca disto. No estarem quietos será a sua força. Eles deveriam parar. Mas escutem, agora vá. Isso é o Senhor falando a Isaías. Vai, pois, agora, escreve isso numa tábua perante eles e registra-o num livro. Pessoal, aqui estou eu, no meio da escrita deste livro, precisando do apoio de Deus e de sua ajuda para tentar entender o que está acontecendo. Me ajuda, Senhor, eu quero saber se eu estou fazendo o que o Senhor quer que eu faça. Se essa mensagem é para o nosso povo. E eu quero entender por que tantos em nossa igreja, em posições de liderança que eu sei que Deus colocou nessas posições, sucumbiram a esse engano. Aqui está. Eles voltaram ao Egito porque queriam praticar algo que a sua própria igreja não podia providenciar. Você vê? A própria igreja disse, não façam isso. Mas eles queriam fazer. Eles queriam fazer. Sabe, eu li algo escrito em 1994 por um dos líderes deste ensino em nossa igreja. E naquela época, ele queria falar com Deus como Moisés fez. Eu já mencionei isso, mas eu quero mostrar-lhes o perigo e o que aconteceu aqui, certo? Agora, eu não podia presumir que Deus falaria comigo como falou com Moisés. Eu não sou Moisés. Moisés era um tipo de Cristo, o homem mais humilde que já viveu na face da terra. Esse não sou eu. E eu não deveria esperar que Deus se comunicasse comigo face a face, como fez com Moisés. Ao invés disso, eu deveria humildemente inclinar minha face e dizer, Deus, eu aceito qualquer coisa que tu queiras me dar. De qualquer maneira que tu queiras falar comigo, está tudo bem para mim. Não depende de mim. Cabe a Deus decidir como se comunicar comigo. E como eu disse, Ele nos falou, Ele nos deu a base, a palavra de Deus, a unção do Espírito em nossos corações e pela providência. Esses são os 3 caminhos apontados no espírito de profecia de que Deus se comunica com seus filhos. Qualquer coisa além disso seria presunçoso da minha parte exigir ou pedir. Você viu o povo de Deus ao longo de todo o Antigo Testamento foi trazido à presença de Deus. E eles caíram de rosto no chão. Eles estavam tão preocupados se haveria alguma coisa em suas vidas que pudesse não ser honesto ou verdadeiro ou algum pecado que estivesse escondido. Eles estavam com medo de comparecer diante de Deus dessa maneira. Mas as pessoas que presumem que Deus pode ser trazido à sua presença por algum método que eles usam, eles não temem. Eles não temem nada. Na verdade, eles estão procurando aquela alegria, aquela maravilhosa experiência, certo? É uma atitude diferente, porque eles têm uma compreensão diferente do que Deus realmente é. Uma falsa compreensão de como Deus é. Eles criaram seu próprio Deus, exatamente da mesma forma que Inácio de Loyola criou o seu próprio Deus. Falaremos sobre isso daqui a pouco. Você pode ver como eu devo ter me sentido quando eu li isso. Vai e escreve isso, para que fique até o último dia, para sempre e perpetuamente. Era como se eu soubesse que Deus estava falando comigo. Não significa que isso foi escrito exatamente para mim. Eu não estou dizendo isso. Mas eu estou dizendo que o que foi escrito aqui, o Espírito Santo usou para me edificar na obra que eu estava fazendo. Quer dizer, eu baixei a Bíblia e disse aqui, o Senhor me explicou tudo o que estava em meu coração. Minha preocupação sobre como líderes cristãos adventistas maduros poderiam cair num engano como esse. A rebelião estava em minha mente e eu abri a Bíblia e essa foi a primeira palavra que eu li. E a explicação de que aqueles que estão em rebelião é porque voltaram ao Egito, voltaram à Babilônia. Então foi dito a Isaías que anotasse isso num livro. E isso simplesmente falou ao meu coração e eu disse, ok, eu tenho que continuar. Graças a Deus.
Eu sei agora o que tu queres que eu faça. Agora eu entendo o que está acontecendo lá fora. Na verdade, foram essas experiências com esta palavra rebelião que me levaram a usar esta palavra no título do livro. Porque eu estou convencido de que aqueles que praticam o silêncio, que têm essa experiência sobrenatural, estão fazendo isso em rebelião contra aquilo que Deus nos revelou como adventistas do sétimo dia. Agora, existe volta? Será que enxergarão a verdade? Será que reconhecerão que foram pegos por este engano? Eu não sei. Mas tudo que eu sei é que Deus impressionou meu coração a orar por essas pessoas. E é isso que eu faço. Eu oro. Eu não desgosto deles. Mesmo que eles se virem contra mim e todos os outros que estão expondo este engano, porque eles não têm o espírito de profecia para chegar e dizer, olha, Rick, aqui está o porquê de você estar errado. Tipo, vá lá em Mensagens Escolhidas, página tal, e você verá que o que estamos fazendo está certo. Eles não têm como. Então, o que eles podem fazer para defender o que estão fazendo? Criticar o mensageiro. E isso sempre aconteceu. Sempre. E amigos, eu não estou reclamando. Eu não estou triste com isso. Bem, talvez eu esteja. Ok? Mas eu não estou com raiva. Certo? Isso me leva a cair de joelhos. Como todos nós, que no final dos tempos, teremos que tomar decisões entre a verdade e o erro. Seremos levados a cair de joelhos. Porque Jesus permitiu que esse engano entrasse na igreja. Ele é onisciente, Ele é o nosso Deus, Ele é o líder da igreja. E Ele permitiu que esses ensinamentos viessem porque certos líderes têm livre-arbítrio. E eles fizeram a escolha de deixar isso entrar. E Satanás é muito sábio. Se você domina a liderança, então se consegue os que estão abaixo deles, os que são liderados. E este tem sido o seu método desde o início do pecado. Certo? Ele engana a liderança. Certo? A liderança. E então a liderança engana aqueles sobre quem eles têm autoridade, sobre quem eles têm influência. E sabe de mais uma coisa? Tem mais uma coisa que Satanás é muito sábio. Ele tentará escolher as pessoas mais simpáticas, pessoas que todo mundo ama, pessoas que seus amigos e pessoas que conhecem essa pessoa diriam, isso é impossível. Eu sei que ele é a pessoa mais gentil e amorosa. Você entendeu? Satanás sabe o que está fazendo. Ele quer que as pessoas decidam se alguém está pregando a verdade pelo quanto a pessoa é simpática, ao invés do que ela fala. Em vez de pegar as palavras e compará-las com a verdade inspirada que foi dada à Igreja Adventista. Ele quer que a sua personalidade influencie a decisão sobre se este ensinamento é verdadeiro ou falso. É assim que Satanás trabalha. Essa é a verdade, certo? Portanto, Satanás sabe o que está fazendo. Ele já faz isso há mais de 5.000 anos, como eu disse. Ele sabe como influenciar as pessoas, como nos desviar, como escolher líderes que estão dispostos a seguir o erro, voltar à Babilônia para pedir conselhos e depois trazê-los de volta à igreja. É o que está acontecendo hoje, não é mesmo? Você tem que admitir, temos muitos líderes em nossa igreja, pastores da nossa igreja, indo para o Seminário Teológico Fuller, indo para o Seminário Teológico de Dallas, obtendo seus diplomas avançados nas escolas das igrejas da Babilônia caída. E então eles trazem esse ensino de volta à igreja com eles. Foi assim que esses ensinamentos entraram na igreja adventista. Satanás sabia que não podia trazer padres católicos romanos para ficar em pé em nossos púlpitos. Não iríamos tão longe. Assim, ele influenciou as igrejas protestantes com este erro, com esses falsos ensinamentos, sabendo que poderia nos levar a nos misturar com as igrejas protestantes de uma forma pouco saudável, uma forma em que somos desaconselhados. E é assim que tudo está acontecendo. Mas o fato é que se nossos líderes tivessem, se as pessoas que trouxeram este ensinamento
para a igreja e espalharam entre o povo, tivessem ido ao espírito de profecia para descobrir, eu deveria estar ensinando isso? Eu deveria estar usando esses princípios ensinados nesta disciplina e levá-la ao nosso povo? Deveria eu estar fazendo isso? Eles teriam logo visto, não, eu não deveria. Mas eles evitaram. Como eu disse, eles evitaram. E eles voltaram para a Babilônia. E eles simplesmente aceitaram o que Babilônia ensinou. Novamente, por quê? Porque a sua própria igreja não tinha proveito para eles. Sua própria igreja disse não às coisas que eles queriam fazer. E eles queriam que a igreja dissesse sim, mas a única maneira de a igreja dizer sim era ignorando o espírito de profecia. Portanto, eles foram fora da igreja. Pessoal, isso é perigoso. Sabe, eu vou compartilhar com vocês agora onde o Senhor me levou a uma profecia no livro de Daniel que explica exatamente isso. Em Daniel, capítulo 11, a partir do verso 30, Ellen White fala sobre como alguns deles em nossa igreja seriam enganados por este ensinamento. Aqui está. Vamos dar uma olhada. Capítulo 11, em Daniel. A irmã White estava escrevendo uma carta para um irmão Crow, e ela estava pedindo doações para o trabalho, ou doações ou empréstimos para levar adiante o trabalho. Isso foi em fevereiro de 1904, eu acho. Exatamente o momento exato em que ela estava lidando, finalmente, com o Dr. Kellogg. Depois de 20 anos implorando e suplicando para que ele voltasse e descartasse esses ensinamentos, esses falsos ensinamentos com os quais ele estava envolvido. Mas ela teve finalmente que tomar uma posição. E naquele mesmo mês, eu acho que foi, ela escreveu uma carta ao irmão Crow. E então, ela cita os versículos de Daniel 11, versos 30 ao 36, e diz: muitos aspectos dessa profecia teriam outro cumprimento no futuro. Agora eu quero que vocês se lembrem de algo. Que essa profecia em Daniel 11, fala sobre o diário, o ministério de Cristo no lugar santíssimo, certo? No templo, no céu. E agora é 1904, Jesus está no lugar santíssimo, não no santo. Portanto, quando ela se refere ao ministério diário de Cristo, no templo, no céu, ela tem que estar falando do Santíssimo, porque estamos em 1904. E seu ministério não se encontra mais no lugar santo, está no lugar santíssimo. E quando ela diz que há aspectos dessa profecia que chegarão a outro cumprimento, estamos falando do ministério de Cristo no templo, no céu, no lugar santíssimo. Agora, ouçam o que ela diz nesta profecia. Versículo 30, Daniel 11, verso 30. Porque virão contra eles navios de Quitim. Portanto, ele ficará de luto. Agora, aqui está falando que o rei do norte está de luto. O rei do norte é a Roma papal. Em 1904 é Roma papal, certo? E continua. E voltará e se indignará contra a Santa Aliança. Em 1904, quem tinha a Santa Aliança? A Igreja Adventista. Não é verdade? Nós somos o povo da aliança. Em 1904, quando ela escreveu isso. Então aqui continua dizendo: e fará o que lhe aprouver, voltará e atenderá aos que tiverem abandonado a Santa Aliança. Agora, do que estamos falando aqui? Estamos falando de pessoas na Igreja de Deus que tinham um relacionamento de aliança com Deus, mas que abandonaram. E Satanás, agora o rei do norte, através do rei do norte, Roma papal, dialoga com eles. Você está ouvindo isso? Roma papal dialogando com o povo na Igreja de Deus, que um dia conheceu a Santa Aliança, mas que agora abandonou, tendo algum tipo de diálogo com Roma papal. Interessante. Essa palavra inteligência no hebraico
É a única vez que ela foi usada em toda a Bíblia. Daniel a escreveu. E sabe o que significa? Tem um significado complexo. Significa observar, separar e escolher, educar. Não é interessante? Olhe para um grupo de pessoas. Escolha um determinado grupo. Separe e eduque da maneira que você quiser. Não foi exatamente isso que aconteceu entre os defensores da formação espiritual em nossa igreja? É o que está dizendo aqui, que alguns que conheciam a Santa Aliança, mas agora a abandonaram, ou foram escolhidos por Roma Papal e educados por eles. É esse o caso da formação espiritual? Parece que sim, não é mesmo? Pense a respeito. Este é um ensinamento católico romano. Foram eles que inventaram. Eles idealizaram e ensinaram a certas pessoas de nossa igreja que foram aos seus institutos e seminários para aprender, fora da igreja adventista. É dizer que isso aconteceria. E Ellen White disse que há partes dessa profecia que se repetiriam. Qualquer coisa repetida a respeito do cotidiano tem que ser o ministério de Cristo no lugar santíssimo, certo? Pois é lá que Jesus está. E você sabe, o líder da formação espiritual nos Estados Unidos da América, Richard Foster, escreveu uma celebração da disciplina, leitura recomendada para aqueles que tomam formação espiritual em nossas escolas. Disse que entrar no silêncio, nesse estado alterado de consciência, é como carregar seu próprio pequeno santuário. Palavras dele. E quer saber, ele está certo. Se você pensa que pode chamar a presença de Jesus quando quiser, indo e focalizando sua mente e entrando em um estado de consciência alterado, é como carregar o seu próprio santuário. Eu chamo Jesus para vir à minha presença no momento que eu quiser. Agora, se você acredita nisso, se você acredita que Jesus entra em sua presença sempre que você entra no silêncio, quem precisa do templo no céu? Não precisamos. Na verdade, quem precisa da igreja remanescente? Para dar ao mundo a mensagem de que Jesus agora está no Santíssimo, nem disso você precisa. Tudo o que você precisa é saber como praticar o misticismo. Só isso. Porque você pode entrar num estado alterado e acreditar que você chegou à presença de Deus. Você sabia que Ellen White falou que aqueles que caíssem no engano ômega realmente ouviriam Jesus falando com eles? Você entende do que se trata agora? Você vê por que Satanás quer que aceitemos e acreditemos nesse ensinamento? Porque ele nos mantém enganados. Ele fala conosco e nós acreditamos que é Jesus. Assim faremos tudo o que ele disser. O que quer que Satanás queira que façamos, faremos se entrarmos no silêncio e acreditarmos que chegamos à presença de Deus. Satanás está no controle de nossas vidas. O que quer que tenha sido esse ômega, fez Ellen White tremer. Na minha mente, não há muito que possa fazê-la tremer. Ela viu tudo. Ellen White era uma mulher experiente. Uma pessoa chamada por Deus. Ela viu tudo. O que a faria tremer? Sabe? A respeito do Alfa, ela disse, o que teria acontecido se tivéssemos aceitado o Alfa e não o tivéssemos derrotado? E uma das coisas, ou algumas das coisas que ela disse que teria acontecido, se fosse a número 1, haveria livros de uma nova ordem escrita. Isso já aconteceu? Sim. Em nossas livrarias há livros contendo misticismo escritos por adventistas do sétimo dia. Mas graças a Deus, acabei de ouvir que na semana passada, um dos principais livros não será mais vendido em nossas livrarias.
Você pode ligar para um gerente da ABC e descobrir que livro é. E quem é o autor. Você tem minha permissão para fazer isso. Agora, ela disse algo mais. Ela viu um trabalho sendo feito na igreja. Um grande trabalho. Um trabalho onde os líderes se reuniam e fizeram planos de ir para as cidades. Um grande trabalho entre os jovens da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Era um trabalho empolgante. Era uma obra poderosa. Era evangelística. E as pessoas estavam unidas no trabalho que estavam fazendo. E todos estavam entusiasmados com aquilo. E as pessoas que planejavam isso sentiam e acreditavam que estavam sendo conduzidas por Deus a cada passo do caminho. Mas Satanás era o seu mestre, não Jesus. Você acha que isso a teria feito tremer? Ela falou sobre um grande trabalho que estava sendo feito, mas o sábado foi considerado levianamente. E livros de uma nova ordem sendo escritos. Pessoal, elementos daquela visão estão acontecendo hoje. Eu não estou dizendo que chegamos lá, não estou dizendo que o ômega tomou conta, mas há elementos da apostasia ômega que têm se manifestado em nossa igreja hoje. E é hora, agora é a hora de enfrentarmos esses enganos. Deus escolheu esse tempo. Deus escolheu esse tempo. Certo? Ouçam o resto da profecia e depois eu vou terminar falando sobre como esse livro foi publicado. E braços, verso 31, serão colocados sobre ele, e profanarão o santuário. É o santuário do céu. Será que este ensino polui o templo no céu? Absolutamente! Como eu disse, quem precisa de um templo no céu? Quando tudo que eu tenho que fazer é ir meditar e vir à presença de Jesus. Eu não preciso ir atrás do véu com ousadia, como nos ensinou o apóstolo Paulo. Eu não preciso entrar na obra final, o trabalho que está acontecendo no lugar santíssimo, o dia antitípico da expiação em que estamos vivendo, com a mensagem mais solene jamais transmitida a um mortal. Eu nem sei o que é isso, eu nem quero saber, porque eu posso chamar Jesus até aqui sempre que eu quiser, praticando o misticismo. Novamente, você vê o perigo neste ensinamento? Ele varre os fundamentos do adventismo. Quem precisa disso? Eu posso ir pessoalmente a Jesus a hora que eu quiser, apenas entrando em um estado místico, sendo enganado pelo que ele tem enganado a humanidade durante 5.000 anos. A mesma prática, o mesmo nível alterado de consciência. Todos os místicos entram nesse estado alterado. É disso que se trata o misticismo. Agora, ele vai poluir o santuário, ok? E vai tirar o diário. Quando você chama Jesus até você, e ele fala ao seu silêncio em seu pequeno compartimento mental que você criou por meio do engano, e que varre o templo no céu, eu não preciso disso. O lugar santíssimo não significa mais nada para mim. Nem a mensagem de julgamento para o mundo, para o fim dos tempos. Toda a base da mensagem mais solene já dada aos mortais é varrida pela formação espiritual e o espiritismo que ela contém. Então diz, estabelecendo abominação desoladora. Pessoal, a abominação que torna desolado tem milhares de definições. Está bem? Houve tempos, na época de Ellen White, em que os exércitos romanos que rodeavam Jerusalém, página 26, o grande conflito. Então sabemos que no final dos tempos, a passagem da lei dominical é a abominação. De qual abominação ela está falando aqui? O que poderia ser em nossos dias? O ômega? Formação espiritual? Misticismo? Sim, ok? A abominação não muda, não é apenas uma coisa para sempre. Isso depende do período da história em que você está vivendo. Agora, novamente, isso é uma aplicação, eu não estou fazendo uma interpretação, ok?
Eu estou fazendo uma aplicação. E aplicações podem estar certas, podem estar erradas. Eu não estou alegando ser um profeta, que eu sei exatamente como interpretar tudo isso. Mas formação espiritual, para mim, é uma aplicação da abominação da desolação que varre a verdade da mensagem do santuário em nossos dias. E, obviamente, isso acontece. É uma prática mística. Isso elimina o ministério de Cristo no lugar santíssimo. Eu nem preciso mais olhar para o lugar santíssimo. Tudo o que eu preciso fazer é entrar em transe. E eu tenho Jesus, e Ele fala comigo. E eu estou no silêncio. E eu estou tendo bons sentimentos, de alegria e unicidade com tudo. E eu estou sendo enganado. E eu estou preso nesse engano. E eu não posso justificá-lo no espírito de profecia, então eu tenho que criticar aqueles que vêm e dizem: o que você está fazendo é errado. Você entende agora? Eu estou falando com adventistas agora, que compreendem, que acreditam na inspiração e no espírito de profecia. Ele nos adverte a nos afastarmos disso. Nos adverte a não praticar o espiritualismo ou misticismo. Certo? E temos que levar a sério nossas vidas. E temos que aceitar a inspiração do espírito de profecia. Caso contrário, podemos jogar tudo isso fora e fazer o que quisermos. É por isso que isso é tão importante. Que cada um de vocês aprenda a lidar com o espírito de profecia e acredite e entenda que o que Ellen White escreveu há 100 anos atrás é aplicável até ao fim dos tempos. Em princípio, não em aplicações específicas. Obviamente, o tempo muda, a história continua. Mas, em princípio, é a verdade. E devemos levar essa verdade até a segunda vinda de Jesus. E ela mesma diz que tudo o que ela escreveu naquela época é válido até o momento em que Jesus voltar. E eu sei que hoje existem pastores em nossa igreja que olham para lá para fora para o bem que parecem estar sendo feito, enquanto o catolicismo romano está sendo instalado. E eles afirmam que não devemos mais dar essa mensagem de que a besta é o catolicismo romano, porque eles acabam de trazer o bem para os países em que eles entraram. Amigos, isso é um engano. Porque você tem que jogar fora a grande controvérsia, jogar fora as 3 mensagens angélicas, jogar fora o Apocalipse 14, jogar fora a mensagem solene e mais importante já dada aos mortais, que já foi dada à Igreja Adventista, se você acredita nisso. E amigos, as pessoas que dizem isso, jogaram isso fora. Jogaram. Eles dizem que foi condicional, que você não pode mais acreditar nisso. Os tempos mudaram. São líderes em nossas maiores igrejas, em algumas de nossas conferências que acreditam nisso agora mesmo. Há uma sacudidura vindo. E será por causa da verdade. O verdadeiro testemunho, o testemunho direto. E há uma tocha de profecia infernal que está sendo pregada em algumas das nossas igrejas. E está acontecendo. Mas eu lhes direi o que mais está acontecendo. Eu sei, e aqueles que estão envolvidos em expor este engano sabem também. Agora é o tempo que Deus escolheu para expor os enganos que estão em nossa igreja. Nós sabemos disso. E como nós sabemos, eu vou compartilhar com vocês como este livro foi parar nas mãos do nosso povo. Porque é assim que nós sabemos. Eu orei por 1 ano e meio. 1 ano e meio. E eu disse: Senhor, eu não quero ser o responsável pela publicação deste livro. Eu não quero. Eu quero que tu faças isso. Porque tu sabes o momento perfeito. Tu tens trabalhado com milhares de pessoas na nossa igreja. Eu não quero expor algo que possa perturbar o que o Espírito Santo tem feito para revelar este engano, para ajudar as pessoas presas nesse engano. Eu só não quero me intrometer nisso. Por isso, Senhor, revela a mensagem deste livro sem meu envolvimento. E foi exatamente o que aconteceu. Tudo o que eu fiz foi orar, e assistir. E orar, e esperar, e assistir. Por 1 ano e meio. Depois eu recebi um telefonema.
Eu recebi um telefonema de alguém na Califórnia, do outro lado do país, de onde eu vivia, na Carolina do Sul. E 3 ou 4 vezes essa pessoa me ligou. Eu não atendi. A mensagem era, por favor, me ligue de volta. Eu não sabia quem era. Eu estava como que esperando que deixassem uma mensagem que me dissesse o porquê queriam que eu ligasse de volta e quem era. E então, eu dirigi até a frente da minha casa, o telefone estava tocando e era aquela pessoa novamente. Quando eu saí do carro, minha esposa Rosalie saiu e disse, sabe, aquela pessoa acabou de ligar para cá novamente, o telefone estava tocando no meu ouvido e eu disse, ok, eu vou atender. Eu atendi. E era um homem aqui na Califórnia. Ele disse, Pastor Rick? Eu disse, sim. Ele disse, você tem alguns minutos? Eu tenho uma história que eu quero lhe contar. E eu fiquei meio aliviado. Eu disse, ok, vá em frente. E ele disse, você sabe, eu acabei de saber sobre a formação espiritual. Eu nunca tinha ouvido falar disso até poucos dias atrás. E alguém me disse, você precisa falar com o Dr. Herbert Douglas, porque ele sabe a respeito. Bem, essa pessoa disse que foi e falou, ligou para o Dr. Douglas. E na conversa, o Dr. Douglas estava explicando um pouco sobre a formação espiritual, e então ele disse, sabe, você precisa falar com Rick Howard. E ele disse, está bem? Tudo bem. E eles terminaram a conversa. Em 1 hora, ele encontrou alguém que disse, sabe, eu ouvi falar de um pastor na Califórnia que ele está lidando com isso. Não vou mencionar nomes. Ele está em sua igreja. E ele é o pastor assistente lá. E ele está realmente passando por dificuldades, porque há outros na igreja que querem ensinar isso e ele sabe que isso não está certo. E ele disse, você tem que ligar para ele. E ele ligou. Ele telefonou para ele. Agora, novamente, isso foi tudo dentro daquela hora em que ele falou com o Dr. Douglas. E ele está conversando com esse pastor. E esse pastor estava falando sobre formação espiritual, explicando o que ele sabia. E ele disse, sabe, você deveria ligar para Rick Howard. E naquela época ele disse que os cabelos da sua nuca se levantaram e ele sentiu como que a mão de Deus estava em tudo isso. E ele disse, como você conhece Rick Howard? E ele disse, eu sou o pastor que Rick Howard mudou para a casa ao lado há 35 anos atrás, certo? Então ele soube que Deus estava guiando, porque aquela pessoa tinha o meu manuscrito, certo? Então, ele foi para casa e ele e sua esposa leram o manuscrito e amaram. E ele disse para si mesmo, eu vou ligar para o líder e proprietário da Remnant Publications. E ele disse, eu sei que eu nunca vou conseguir falar com ele, porque é preciso marcar uma consulta com 1 mês de antecedência, até mesmo para falar com ele, porque ele é muito ocupado no mundo todo. Mas ele conseguiu falar com ele, e eles passaram 35 minutos ao telefone. E quando eles terminaram, ele ligou para o editor, ou o gerente de marketing, e ele disse, confira esse manuscrito. Essa pessoa verificou o manuscrito, depois me ligou e me disse que queria imprimir o livro. Eu não sabia o que estava acontecendo, até que eu recebi esses telefonemas. E eu disse, bem, quanto? Ela me disse quanto dinheiro e eu disse, bem, eu não tenho esse dinheiro. Mas, ei, vamos orar sobre isso. No dia seguinte, isso é agora, depois de esperar 1 ano e meio, no dia seguinte, eu recebo um telefonema de alguém que tem o dinheiro e disse, vá em frente, eu tenho esse dinheiro, está feito, não se preocupe com isso. Então eu liguei de volta e o livro saiu e tudo estava feito, sem que eu tivesse que tentar fazer nada. Tudo feito sem a minha divulgação, da maneira que eu queria. Foi assim que eu soube que era o momento. Deus trouxe este livro para as mãos do nosso povo quando foi publicado, 6 ou 8 meses, ok? E o apoio que eu estou recebendo é inacreditável. Eu sei
que a mensagem aqui dentro foi oportuna, de que o Senhor revelou na hora certa. E por causa disso, eu sinto liberdade no meu coração. Eu posso falar livremente sobre a verdade, sobre o que está aqui neste livro. Porque, sim, será polêmico. Com alguns, sim. Mas eu sei que é o que o Senhor que controla o momento em que esta mensagem chega à igreja. Portanto, eu estou à vontade. Eu me sinto à vontade para compartilhar o que eu estou compartilhando. E é por isso que eu sempre começo os meus seminários que eu estou realizando com a Igreja de Deus. Essa é a Igreja de Deus. Amigos, eu não estou derrubando a igreja. De modo nenhum. Eu nunca, jamais. E o meu conselho para vocês é: nunca digam uma palavra, uma coisa negativa contra a Igreja de Deus. É só noiva. Ele ama a igreja. Mas nós temos liberdade de escolha. Ele nos deu livre-arbítrio. E alguns que Deus escolheu e colocou nessas posições, que são pastores ou administradores, o que quer que sejamos, porque temos liberdade de escolha, cedemos a este engano. E Deus não nos impedirá. Ele pode nos influenciar, tentar influenciar para não fazer. O seu espírito pode nos falar repetidamente. Olhem no espírito de profecia primeiro. Vá ao espírito de profecia. Mas por alguma razão, obviamente, alguns não irão. E eles aceitaram este ensinamento, eles foram fora da igreja, como para o Instituto Shalem, perto de Washington, onde este ensinamento prendeu pela primeira vez o povo da Conferência Geral, certo? Mas, novamente, eu não estou falando negativamente contra a igreja aqui. Satanás está em guerra contra a igreja. Ele está tentando nos impedir de dar esta mensagem tão solene ao mundo. Mas a igreja é a noiva do Senhor, e Ele morreu por ela, e Ele a ama. É o único objeto de suprema consideração, nos é dito. Suprema consideração do Senhor, é a única na terra, o único objeto que Ele a ama. Portanto, eu nunca falaria contra a igreja. Também nunca faria nada além de apoiar o espírito de profecia, porque todos nós temos que ter essa convicção em nossos corações. A igreja é a igreja remanescente e devemos amá-la como Jesus amou e estar dispostos a dar nossas vidas por ela e nunca falar contra ela, mesmo que haja joio na igreja. O joio não é a igreja, está bem? Essa é a parte da igreja que será expulsa no final, e o trigo permanecerá e continuará, e a igreja será pura. Portanto, amigos, não falem contra a igreja. E aceitem o espírito de profecia, tão puro, tão verdadeiro, hoje como era há 150 anos atrás. Agora, eu queria que vocês soubessem a história por trás de como cada movimento de avanço, fazendo este livro chegar às mãos de nosso povo, foi providencial. Deus fez isso. Eu não fiz. Foi eu que escrevi. Saiu da minha cabeça. Eu estudei muito. Sim, eu tive que ler material não adventista para escrever. Ok? Mas eu não li esse material para minha própria vantagem espiritual ou melhoria. É aí que não devemos ler coisas escritas por professores, pastores e autores da Babilônia. Se Deus nos leva a estudar e ler o que eles escreveram, tudo bem, mas não para melhorar a nossa vida espiritual. Porque se Deus tem alguma nova luz para lançar sobre o seu povo, Ele dará a ele, e não às igrejas de onde Ele nos libertou. Vocês têm que acreditar nisso e aceitar isso. Alguns levantaram a questão de que Ellen White tinha livros de não adventistas. É verdade. Mas as igrejas protestantes, antes de rejeitarem a verdade em 1844 ou 1850, o que quer que seja, não eram o povo de Deus. As igrejas protestantes, antes que a igreja adventista se tornasse a igreja remanescente de Deus, eram o povo de Deus. Portanto, os livros escritos por eles, naquele momento, eram válidos. Podemos usar esses livros. E muitos de nosso povo não entenderam que pensavam que, porque eu digo aqui, precisamos deixar esse material em paz, a menos que Deus os conduza até ele. Levantaram a questão de que Ellen White lia material não adventista, é claro.
mas era material de Deus em sua igreja, antes mesmo de sermos chamados de igreja remanescente. Amigos, Deus quer que estejamos separados do mundo, um povo peculiar. Satanás usou este engano durante 5.000 anos, fazendo com que nos misturássemos com as nações caídas e as igrejas ao nosso redor. Ele sabe o que está fazendo, mas Deus nos disse para pararmos, separarmos, tomar uma posição. E agora é a hora, este é o tempo, que Deus escolheu para expor os enganos, não apenas não apenas formação espiritual, mas para expor todos os enganos em nossa igreja. Porque os eventos que acontecem em nossa igreja e também acontecem ao mesmo tempo no resto do mundo, falando alto e claro que entramos na crise final do fim dos tempos. Eu acredito nisso. As pessoas sempre me perguntam, Rick, é verdade? Pastor Rick, este já é o fim dos tempos? Tudo que eu digo é, fique vigilante. E se você ver eventos no mundo cumprindo profecias e na igreja cumprindo profecias de coisas que acontecem no final, e se esses eventos não param, se continuam a ficar mais e mais intensos, então você pode saber que sim. Um ano atrás, quem poderia pensar que os sindicatos estariam nas notícias hoje? Quantos adventistas pertencem aos sindicatos de trabalhadores porque não acreditaram no que Ellen White disse há 100 anos atrás? Bem, veja o que está acontecendo hoje. A pior violência que o mundo já viu virá dos sindicatos de trabalhadores. Isso está no livro Grande Conflito. E muitos têm duvidado disso, porque não viram esse problema existir no mundo. Pessoal, liguem as notícias de hoje na TV. Os sindicatos de trabalhadores estão causando a pior violência que existe por aí. Na América, na Europa, agora mesmo. Eles ascenderam ao topo das notícias em todos os lugares por causa da violência. Não duvidem do espírito de profecia, pessoal. Não duvidem. Novamente, ele é tão válido hoje, agora, como era há 150 anos. E eu aconselharia aqueles que estão nos sindicatos, porque nunca parecia que algo ruim pudesse acontecer, é melhor repensarem sua posição. Porque se vocês continuarem a recusar o conselho que temos e continuarem a dizer, Ellen White disse isso há 100 anos atrás. Pessoal, essa é a rejeição da inspiração que resulta em rebelião. É assim que acontece. E você acaba em rebelião, mesmo sabendo e acredita no erro, com tanta paixão e convicção quanto aqueles que estão com a verdade. E você está totalmente enganado e perdido. Esse é um lugar assustador para se estar. Eu não quero que ninguém esteja lá. Eu só desejo que cada pessoa em nossa igreja envolvida neste ensinamento apenas considere ir ao espírito de profecia. E voltemos deste ensinamento enganoso, seja lá o que for que estejam envolvidos. Esta é a igreja remanescente. Deus os chamou para fazer parte dessa igreja. Você sabe o privilégio maravilhoso que é isso? Você olha ao redor do mundo, quantos bilhões de pessoas não sabem a primeira coisa sobre a verdade? E Deus colocou sua mão divina sobre você e o trouxe para dentro, para fazer parte da sua família eterna. Amigos, não se deixem ser enganados por isso. Saibam que esta é a igreja remanescente e saibam que temos o dom de profecia e que podemos confiar nisso. Deus o abençoe.